Então, dando sequência ao nosso assunto de hatch, nessa segunda aula eu vou comentar outros tipos de hatch e vou aproveitar para fazer alguns comentários, coisas que eu percebi que aconteceu aqui agora, aproveitar aqui e já acrescentar também. Bem, então na prova, por exemplo, eu tenho que passar aqui as informações, tá vendo? Então nesse caso aqui tá, o hatch tem espaçamento de 0,40, ângulo de 45 graus e origem no canto superior direito, tá? Nós vamos fazer esse hatch aqui quando a gente, porque esse aqui é 0,40, né, não é 0,30. Então eu vou mostrar para vocês como é que a gente resolve isso aqui, né, com o próximo hatch, porque ele é 0,40, então não seria aquele número 0.0945, né, não seria essa a escala, seria uma outra. Então eu vou mostrar um jeito da gente resolver isso aqui sem ter que ficar fazendo conta, embora fosse possível, tá? Era só eu pegar o 0.0945, dividir por 0,30 e multiplicar por 0,40. E aí eu teria um número lá, seria 0.1 alguma coisa, né? E colocar lá na escala, eu teria um piso de 40, tá? Mas tem um jeito para não ter que usar essa matemática aí. E outra coisa que eu quero comentar é isso aqui, ó. Pode ser que aconteça de aparecer essas marcas, ó. Tá vendo essas bolinhas aqui? Foi porque eu fiquei passando o mouse aqui em cima, comentando com vocês, e ele entendeu que eu estaria querendo aplicar hatch em alguns lugares aqui. Então, se acontecer essas marcas aqui, ó, normalmente isso aqui, ele indica um local onde a região está aberta. A região está aberta, então ele não consegue aplicar o hatch porque tem um buraco aí, tá? Então ele normalmente vai acontecer nesses pontos assim de contato entre linhas, tá? Aqui aconteceu porque eu fiquei passando o mouse aqui em cima e ele se perdeu aí em identificar as regiões. Mas fica aparecendo essas marcas, então eu vou aproveitar aqui, ó, e passar um outro comando para vocês. Não tem nada a ver com o comando hatch, tá? Ele é usado em várias situações, que é o comando regen ou o comando regenerar, tá? Que ele redesenha a tela em algumas situações onde a gente precisa. Por exemplo, nessa aqui, ó, ficou essas marcas, né, da indicação onde ele encontrou um problema que ele não conseguiu aplicar o hatch, tá? Então, para a gente conseguir limpar a tela, tá? O comando tanto em português como em inglês, tá? É RE, tá? Tá lá, ó, regen, tá? E Enter. E aí ele redesenha a tela, tá? Uma outra situação em que isso é comum é quando a gente tem curvas. Então, se eu desenhar um círculo bem pequenininho aqui, ó, eu desenhei um círculo bem pequeno aqui. Olhando assim, ó, nessa distância, ele parece normal, tá? Mas se eu começar a dar zoom, ó, vamos ver se a gente consegue reproduzir. Não sei que eu tenha corrigido isso nessas versões mais novas. Mas pode acontecer de você abrir um desenho e onde for para ser uma curva, ele aparecer todo facetado assim, tá? Em faces. Eu acho que eles devem ter ajustado isso nessa versão mais nova. Mas se acontecer isso, tá? De uma curva aparecer formada por linhas, aí você digita também RE Enter e ele redesenha, tá? A curva. Eu acho que eles devem ter feito algum ajuste para isso estar automático. Mas fica a dica aí, tá? Então vamos lá. Outros tipos de hatch, tá? Eu vou apagar esse aqui. Depois a gente aplica de novo no final com as especificações finais ali corretas. Então agora, ó, a gente vai ver como é que funciona o hatch de usuário, tá? Hatch usuário ou user, U-S-E-R, tá? Esse é um outro tipo de hatch. Então, hatch de usuário ou user, ele é um hatch formado por linhas, tá? Ele só faz linhas paralelas. A única coisa que ele faz, não tem outro desenho. Então, vamos ver como é que ele funciona, ó. H Enter. Esse é o hatch que eu sugiro para vocês quando forem fazer piso, tá? Usar esse hatch de usuário. Vocês vão entender por que e como. Ó, então eu venho aqui, ó, clico aqui, ele vai estar no último, tá? Ele vai ser o último hatch da sequência, mesmo ele
estando fora de ordem alfabética, mas ele sempre aparece por último, tá? Então é fácil você encontrar, é só jogar tudo para baixo aqui e vai até aqui, ó, user ou usuário. Então tá aqui, ó, na hora que eu mudo aqui, ele já muda aqui para user defined, tá? Ou definido pelo usuário, né, na versão em português. Vamos seguir aqui, ó, ângulo, tá? Então vamos colocar aqui já o ângulo que a gente precisa, que é 45 graus, né? Então vem aqui, ó, 45. E agora aqui que vem a diferença, tá? Não é mais o Hat Scale aqui. Se vocês colocaram no mouse, até mudou de nome. Agora chama Hat Spacing, tá? Ou espaçamento. Então, diferente dos outros hats que tem escala, esse hat tem espaçamento. Essa é a grande vantagem dele para desenhar piso. Então aqui, ó, ao invés de eu digitar um número qualquer, eu vou colocar o tamanho do piso que eu quero. Então eu quero aqui um piso de 0.40. Então eu coloco aqui o tamanho que o piso vai ter. Se o piso é 30 por 30, eu coloco 0.30. Se ele é 40 por 40, eu coloco 0.40, tá? Então ele é bem mais fácil de escolher um tamanho de piso. Eu vou aqui ajustar a origem, ó, colocar a origem aqui. E na hora que eu coloco o mouse dentro, ó, vocês estão vendo, ó, ele fez um espaçamento, como eu falei, ele faz linhas paralelas, ó. Ele fez um espaçamento de 0.40 entre cada linha, só que ele está numa direção só, tá? Porque o hatch de usuário, ele faz isso, ó, linhas paralelas. Então ele fez, só que quando a gente quer um piso quadrado, eu tenho que vir aqui, ó, na barra do Properties, aqui embaixo, propriedades, e ligar essa opção Double aqui, tá, ó. Eu acho que em português é cruzado. Eu acho que esse é o termo que eles usam em português. Bem, mas vai estar aí o botão no mesmo lugar. Eu marco aqui, ó, e agora na hora que eu coloco o cursor, ó, ele dobra, tá? Ele vira e faz um quadrado de 40 por 40. Aí basta eu aplicar aqui, ó, aplicar aqui dentro, né, aqui fora do arco da porta, fechar e eu tenho um piso certinho, ó, um piso de 40 por 40 a 45 graus, começando exatamente no canto aqui, ó, que foi a minha origem, tá? Então aí eu tenho o piso aí aplicado. Então quando vocês forem fazer piso com um tamanho assim exato, né, que você precisa digitar o número, minha sugestão é usem o hat de usuário, porque daí lá no spacing você coloca de fato a distância que você quer entre duas linhas. Usem o double para ele ficar cruzado, e aí você consegue um piso quadrado exatamente do tamanho que você precisa, sem ter que ficar fazendo contas para escala, tá? Que seria o net lá, aquele que a gente viu primeiro. Ok? Então esse é o hat de usuário. Deixa eu apagar aqui. Não, deixa ele aqui, vai, ele já é o hat final. Eu vou usar vou pegar um quadrado aqui, vou desenhar aqui fora um quadrado e vou mostrar os outros hats aqui, tá? Outra vantagem do hat de usuário é que eu posso fazer um piso retangular, tá? Então fica assim, ó. Eu vou lá no H Enter, venho aqui colocar ângulo 0 aqui, fica mais fácil de visualizar, e vou colocar, vamos supor que eu quisesse um piso de 30 por 45, então eu vou colocar aqui 0,30, ó. Vou desmarcar o double e vou fazer aqui um piso, ó, de 30, só numa direção. Eu teria que ajustar a origem aqui, mas fica assim mesmo, só para entender, porque é outra coisa que eu estou mostrando aqui agora. Então eu aplico aqui, ó, apliquei o hatch, fecho, então apliquei um piso de 30 por 30, só que ficou numa direção só. O que eu faço agora? Eu vou no hatch, vou na ferramenta do hatch de novo, coloco o ângulo para 90 agora, e aqui o tamanho eu coloco 0,45, tá? E na hora que eu coloco aqui, ó, tá vendo? Ele aplica o hatch cruzado, né? Agora 90 graus, só que agora espaçando a 45. Então
na verdade são dois hatches, né? Um a 30 e outro a 45. Só que para efeito de impressão, visualização, não faz diferença, tá? É como se fosse um hatch só. Então aí você consegue um piso retangular, tá? Coisa que você não consegue com aquele primeiro, com aquele padrão net. Aquele padrão net é sempre quadrado. Então, quando vocês for fazer um piso retangular, também usem o hatch de usuário, tá? Faz primeiro numa direção só, com um tamanho, sem usar o double. Sai do comando, entra de novo, gira 90 graus e aplica o outro tamanho por cima do hatch anterior. E aí você consegue esse piso retangular, tá? Apagar aqui. Bem, agora eu vou mostrar mais outros dois tipos de hatch, tá? Que é o hatch sólido. Vamos começar pelo hatch sólido. O hatch sólido é para preencher com uma cor, tá? Você preenche tudo com uma cor só. Então vocês podem usar isso para, de repente, pintar a fachada da casa, ou pintar alguma região para indicar que ali vai ter alguma característica diferente, tá? Ou você pode até de fato pintar mesmo, usar as cores que você vai propor para a fachada, né? Então você pode até usar a cor exata, ou simplesmente fazer uma legenda, né? Desenhar lá vários quadradinhos, ou preencher uma região com uma cor específica e depois criar alguma tabela do lado, né? Mostrando que onde tem aquela cor representa determinada característica, tá? Então vamos lá, o hatch de sólido, H Enter também. Só que agora aqui, ó, nesses padrões de hatch aqui, eu vou escolher o primeiro, tá? Que é o solid. Ele está sempre em primeiro lugar, tá? O usuário é sempre o último, o solid é sempre o primeiro. Escolho aqui solid e venho aqui, ó, e escolho uma cor que eu quero preencher. Então tem todas essas cores aqui que eu posso usar. Tem essas cores aqui que são as que a gente está usando no desenho. Ou você pode vir aqui em More Colors, tá? E pegar esse aqui, ó, True Color. E aqui você pode fazer qualquer cor, tá? Nesse gradiente de cores aqui, ó. Então, andando horizontalmente eu até altero a tonalidade, né? Então, azul, verde, amarelo. Subindo e descendo eu altero a saturação, ó. Aqui embaixo é menos cor, lá em cima é mais cor. E aqui eu altero a luminosidade, tá? Mais claro, mais escuro. Então eu posso vir aqui, ó, escolher uma cor que eu queira, ó, qualquer cor, tá? Posso fazer qualquer cor aqui. Então eu ajusto a cor aqui, não tem ângulo, não tem escala, já que é uma região fechada, né? Uma pintura sólida, não tem por que ajustar isso. Aí eu venho aqui dentro, ó, faço a prega, ó. Se estiver correto eu clico e fecho, ó, e ele aplicou um hatch sólido, tá? Aí se eu quisesse aplicar uma outra cor, eu entrava de novo no comando, mexia na cor e continuava, tá? Selecionar aqui, deletar, tá? Então esse é o hatch sólido. E agora para finalizar o hatch, nós vamos ver agora o hatch de gradiente, tá? O hatch de gradiente ele preenche com duas cores. Ele faz uma transição entre a primeira e a última cor. Vocês podem usar isso para numa planta, de repente representar onde tem água, como se fosse água dando algum reflexo, né? Você pode representar numa fachada onde vai ter vidro. Às vezes vai ter um painel de vidro, você também pode colocar isso, como se o vidro estivesse fazendo algum reflexo, né? Então é o seguinte, ó. H Enter. Agora aqui, ó, vai estar mais ou menos no meio, tá? Aqui, ó, são os gradientes. É fácil identificar porque eles são coloridos, ó. Então a primeira coisa é escolher qual gradiente você quer preencher, ó. É fácil entender porque tem aqui uma miniatura dele, né? Então, por exemplo, eu quero esse aqui. Escolho o preenchimento que eu quero, tá? E agora eu escolho duas cores, tá vendo? Então eu posso vir aqui, ó, e escolher aqui, por exemplo, um vermelho e depois aqui embaixo um amarelo, tá? Como estava. Aqui tem ângulo, tá? Porque vocês vão ver lá que tem alguns gradientes que
que não são centralizados, então você pode mudar o ângulo, né, de rotação desse gradiente. Tem aqui a parte de centralizar, ó, tá? Então, centralizado, então ele vai localizar bem no centro da região. Aí eu venho aqui, ó, só colocar dentro, ó, e aplicar. Fechar, e aí está meu hatch gradiente, ó, tá? Então são esses os hatches, tá? Que a gente tem hatch de padrão, de concreto, grama, tijolo, pedra, aquele net, né? Tem o hatch de usuário, que é o que vocês devem usar para fazer piso, minha sugestão. Tem o hatch sólido e tem o hatch de gradiente, que é esse aqui. Tem vários gradientes lá diferentes, né? Esse é um deles. É só escolher o gradiente, escolher as duas cores e aplicar. Ok? Bem, então esse foi o assunto de hatch, tá? Se quiserem fazer aí, né, para dar uma estudada, apliquem aqui, vejam aqui as informações, ó. O hatch é de 40 por 40 e está a 45 graus e origem no canto superior direito, ó. Tem que começar bem aqui nesse cantinho, tá? Ok? Então encerramos nossa aula de hatch.